Boa tarde a todos. Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos, né, a mais uma revisão, mais uma monitoria de processo civil. Em continuidade à última revisão que nós fizemos, hoje nós vamos vamos continuar falando, né, sobre os procedimentos de execução. Na última revisão, a gente conversou sobre os fundamentos da execução, os princípios, é, os conceitos gerais que envolvem a execução propriamente dita. E agora nós vamos continuar e especificamente falando dos procedimentos da penhora, da expropriação. Então, eu estou aqui compartilhando o material com vocês. Estou verificando se está espelhando a tela. Certo. Então, vamos lá. Então, nessa revisão, nessa aula, nós vamos compreender os conceitos fundamentais da execução forçada, os mecanismos de garantia e a realização do crédito. Então, nós vamos entender profundamente ali a penhora, os procedimentos, vamos entender a ordem de preferência que existe, né? Porque nós vamos ver aqui juntos, que é o que vocês estão estudando, né? Que existe uma hierarquia dos bens, critérios de penhora, de liquidez, né? Os bens mais líquidos e menos líquidos para penhora. Vamos ver também sobre os atos expropriatórios que existem, né? As diferentes formas ali de expropriação daquele bem, que é a adjudicação, a alienação, o leilão. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso também. E, por fim, a extinção dessa execução. Quando que ela é extinta, quando ela pode ser suspensa. Vamos lá. Então, vamos começar aqui falando da penhora. O que que vem a ser essa penhora, né? Esse ato que a gente tanto fala em execução. Então, quando falamos aqui de execução, em mente, imediatamente já vem o conceito de penhora, que é esse ato judicial, vou, vou grifar aqui. Então, é o ato judicial que vincula o bem do devedor à execução. Então, vamos guardar isso aqui. O que é a penhora? É um ato judicial, uma medida ali realizada que vincula aquele bem do devedor à execução. E aqui, só para a gente retomar, né? Nós estamos num estado aqui, nós estamos numa fase executória que pressupõe a sentença, temos a sentença transitada em julgado. Podemos aqui ter dois tipos, né, de execução que a gente conversou. Podemos ter aqui o cumprimento da sentença, que é aquela sentença transitada em julgado, né, passou-se a fase de cognição, fase de conhecimento. Temos agora uma sentença a qual será executada não mais em um processo autônomo de execução, mas sim em um incidente chamado cumprimento de sentença. Então, essa é a primeira forma ali de execução. E depois também temos a execução autônoma, embasada ali em um título executivo extrajudicial, que poderá ser iniciada ali pela própria parte credora. Temos também os procedimentos especiais. Enfim, nós veremos também esses procedimentos especiais, como a ação monitória, temos a execução de alimentos, que é específica também. Então, isso tudo já pressupõe que nós já temos em mente isso tudo. Então, o que é a penhora? A penhora vai ser aplicada aqui nesta fase executiva, em que estamos perseguindo o patrimônio para satisfação desta dívida, para satisfação junto ao credor. Claro que aqui nós precisamos entender, né? Estamos falando de uma penhora
pecuniária ali, né, em dinheiro, quando não estamos falando ali de uma execução de obrigação de fazer, né? Temos também essas especificidades. Pode existir também, né, uma execução de obrigação de fazer, ou obrigação de não fazer. Temos essas modalidades. Aqui, especificamente, estamos falando da penhora patrimonial mesmo. Então, a penhora é esse ato judicial que vincula o bem do devedor à execução. E dessa forma, a penhora se constitui como uma medida de garantia. Então, por exemplo, estamos no curso de uma execução, de um processo ali, autônomo, por exemplo, de execução, e nós precisamos garantir que a pessoa, né, o devedor, não tenha ali a dilapidação do seu patrimônio. Então, por exemplo, a primeira medida ali deferida pelo juízo poderá ser o bloqueio de valores, né, nas contas bancárias. E aqui nós precisamos diferenciar, né, a penhora da expropriação propriamente dita, porque a penhora, ela está relacionada a essa garantia do juízo. Então, os valores ficam bloqueados. Posteriormente, a parte credora vai pedir a expropriação, que é efetivamente você tomar para si aquele bem que está penhorado, está garantido no juízo, está bloqueado ali mesmo, né? Então, aqui eu coloquei, né, que é o momento que o Estado toma controle sobre o patrimônio do executado para garantir o adimplemento da obrigação. Então, aqui neste caso, nós garantimos a execução, garantimos a efetividade da prestação jurisdicional com a penhora. E a partir daí, posteriormente, em fase posterior, como nós veremos, o credor vai expropriar, vai fazer a expropriação deste bem, certo? Como base legal, nós temos aqui os artigos 824 e 840 do Código de Processo Civil, e eu coloquei alguns artigos, alguns dispositivos aqui a seguir. Temos também que a penhora representa o início da fase expropriatória. Então, é o início, aquela garantia da prestação, da efetividade da prestação jurisdicional. Então, é quando se busca converter o bem em dinheiro para satisfazer o crédito do exequente. Então, nós vamos aqui ver as modalidades, tá bom? Peguei aqui alguns dispositivos, né? Então, vejam só. Aqui está falando, né, da execução por quantia certa, e o artigo 824 diz o seguinte: a execução por quantia certa realiza-se pela expropriação dos bens do executado, ressalvada as execuções especiais. Então, como é que é feita a execução por quantia certa? Pela expropriação dos bens do executado. A expropriação consiste e aqui nós vamos verificar o seguinte: existem aqui três modalidades de expropriação, que é posterior a essa penhora, como eu disse, né? Então, primeiro nós temos aqui a adjudicação. O que vai ser isso? De forma muito breve, né? Quando eu quero adjudicar um bem, eu tomo aquele bem para mim. Então, por exemplo, eu penhoro ali no curso do processo há uma penhora de um imóvel. Ao invés de vender aquele imóvel e ficar com o dinheiro para a satisfação do meu crédito, eu tomo para mim aquele bem. Então, eu pego aquele imóvel para mim, como garantia, né, do meu direito, do meu crédito. Depois temos a alienação. Vamos pegar esse mesmo exemplo do imóvel. Eu vendo esse imóvel, ele é levado a leilão, por exemplo, para que eu satisfaça o meu crédito a partir da venda deste imóvel. E aí nós vamos ver os dois tipos ali de alienação que existem, tá? A voluntária, né? Nós vamos ver ali também. E por fim, a apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos de outros bens. Aqui entra, por exemplo, vamos pegar esse mesmo exemplo do imóvel.
ao invés de penhorar o imóvel, eu sei que o devedor, ele recebe os frutos, né? Ele recebe aluguéis vinculados àquele imóvel. Então, a partir de então, eu posso me apropriar daqueles frutos, aqueles rendimentos. Então, aqueles aluguéis, por exemplo, agora vão ser destinados para a satisfação do meu crédito. E vejam só que importante. Antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, ou seja, a qualquer momento, ele pode remir a execução. Ou seja, ele pode pagar a qualquer momento, de forma voluntária, tá? Pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios, quando couber. Então, assim, a qualquer momento, o executado poderá ali, de forma voluntária, satisfazer o débito, né? Poderá pagar de forma voluntária. Por isso é muito importante que, durante toda a ação, toda a execução, a parte credora sempre ali, a cada ato, apresente ali a planilha atualizada de débitos, para que aquilo seja de fato materializado, né? Aquela dívida fique bem clara ali. E, eventualmente, se o devedor, o executado, tiver interesse em remir essa execução, né, em pagar, já tem ali o valor atualizado. Vamos verificar agora os efeitos da penhora, né? Quais são os efeitos dessa penhora? A gente falou aqui brevemente, né, da diferença entre a penhora e a expropriação. Falamos, né, que existem essas modalidades de expropriação, como a adjudicação, a alienação e os frutos, né? Você receber os frutos e rendimentos de algo, como é o exemplo dos aluguéis. Mas quais são os efeitos, de fato, que existem da penhora? O primeiro deles é a indisponibilidade. Então, o que que isso significa? Com o efeito, com a penhora, né, com o advento dessa penhora, quando recai a penhora sobre aquele bem, ele se torna indisponível para o devedor. Então, na penhora, ainda não existiu de fato a expropriação. Ainda não está, né, o bem ele ainda está sob a propriedade ali dizendo, né? Está sobre a propriedade do devedor, mas ele já não pode dispor daquele bem, sob pena de incidir ali fraude à execução, né? Então ele não poderá de forma alguma. Por exemplo, o que nós estávamos falando do imóvel. Se aquele imóvel ele foi penhorado, aquele ônus será gravado ali na matrícula daquele imóvel. E, para tanto, ele não poderá dispor, né? O devedor não vai poder dispor deste bem. Vejamos também. Vejamos também um outro efeito da penhora, né, que é a ineficácia da venda. Então, qualquer ato de disposição que seja posterior à penhora, ele é ineficaz. Então, por isso que é muito importante, né, em decisão ali, decisão interlocutória, saber exatamente quando recai essa penhora, a partir de quando. Porque a partir dali, qualquer ato de disposição que seja posterior, né, ele será ineficaz. Ou seja, temos aqui que há nulidade, né? Nulidade da transação. Então, vamos supor que este devedor, ele tem um de seus imóveis penhorados. E mesmo após a penhora, ele faz uma venda daquele imóvel, né? Aquilo é nulo, porque houve a penhora. Então, é nulo e pode ali incidir a fraude à execução, certo? Depois,
Temos também, como um dos efeitos da penhora, a garantia do crédito, né? Então, a penhora, ela garante ao credor o direito de preferência. Isso daqui é muito importante, não podemos esquecer que existe o direito de preferência sobre o bem, assegurando a satisfação do crédito em detrimento de outros credores. Então, vejam só, imaginem o exemplo do imóvel que está penhorado. É, o credor, ainda que ele não tenha, ainda que ele não queira, é, que ele não queira aquele imóvel, não queira a adjudicação, né? Não queira tomar para si aquele bem, ele tem direito de preferência. É o que está aqui previsto no artigo 797 do CPC, qual vou abrir aqui com vocês. Então, vejam só. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente, que adquire pela penhora o direito de preferência sobre os bens penhorados. Isso para qualquer bem, não necessariamente o imóvel, né? É, então, aqui, por exemplo, ele tem uma bicicleta, né, que está ali penhorada. O credor tem direito de preferência. E aí o parágrafo único diz o seguinte: recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. Então, neste caso aqui, é quando há mais de uma penhora sobre o mesmo bem. E na prática, pessoal, é o que mais acontece. Se nós formos ver um imóvel de alguém, porque geralmente o que acontece, quem deve para um não deve só para um. Muitas vezes ele é devedor, né? Devedor ali na praça mesmo. Então, nós sempre temos essa situação de recair mais de uma penhora sobre o mesmo bem. E aí, neste caso, cada exequente conservará o seu título de preferência, tá? Então, o que que é importante? Esse dispositivo é o artigo 797 do CPC. O que que é importante aqui? A indisponibilidade não impede o uso daquele bem, mas sim sua disposição. Então, por exemplo, no caso do imóvel, que é o que nós estamos trazendo aqui, o, o devedor ele pode continuar utilizando aquele imóvel, mas ele não pode vendê-lo. Isso até a expropriação, tá, gente? Porque com a expropriação, a gente conversou aqui, que é o ato em que o credor toma para si, de fato, independente seja pela adjudicação ou seja pela alienação daquele bem, enfim. Então, o devedor pode continuar usando aquele bem, mas não pode dispor dele, não pode vendê-lo, por exemplo, certo? E aí, aqui é muito importante, talvez o ponto mais importante aqui que eu queria trazer, que é a ordem de preferência. Porque para a penhora, existe uma ordem de preferência. Até porque um dos princípios lá é a menor onerosidade, não é, pessoal, que a gente viu? Não é justo que se, por exemplo, o devedor, ele tem o valor em conta, não, o dinheiro mesmo a ser penhorado, não é justo que ele, antes disso, ele tenha o seu imóvel atacado, por exemplo. Então, assim, é o princípio da menor onerosidade, porque aqui nós não estamos falando de um crime, né? Não estamos falando de alguém de um criminoso, não estamos falando disso. Aqui é um direito ali privado, né? O direito ali patrimonial. Claro, todo aquele que está devendo, ele tem que pagar. Mas até que ponto, né? Não é assim também. Então, o CPC ele estabelece esses critérios objetivos para a escolha do bem a ser penhorado. Então, ele segue aqui uma lógica de preferência do mais líquido, e aqui é importante, eu vou grifar, preferência do mais líquido
para o menos líquido. Então, com essa ordem, a busca ali é minimizar os custos e o tempo da execução. Isso também visando o direito do credor, pessoal, porque vejam só, se nós temos ali a possibilidade de penhorar dinheiro, que é muito mais rápido, né, mais célere, por que que nós vamos primeiro atacar algum veículo, imóvel, que é mais difícil, precisa vender, enfim, não é necessário. Então, a privilegiando aqui bens que possam ser convertidos em dinheiro com maior facilidade. Então, lembre-se desses princípios, da menor onerosidade, da celeridade processual, economia processual, tá bom? Então, aqui eu coloquei de uma forma simples aqui a ordem e no próximo slide eu coloquei o artigo de lei mesmo para gente ler juntos. Certo? Então vamos lá. Primeiro de tudo, o dinheiro, né? Então a regra geral é que o credor deve requerer penhora de dinheiro antes de qualquer coisa. Então é o bem mais líquido, dispensando avaliação, alienação, certo? Então é o que dispõe aqui o artigo 835, inciso primeiro. Vamos ler juntos. É o que eu coloquei ali no próximo, né? Mas diz o seguinte: a penhora observará preferencialmente a seguinte ordem. E é aqui no inciso primeiro, dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Então, é o mais célere ali, né? Então, numa execução, por exemplo, a primeira ferramenta a ser utilizada ali é, por exemplo, a ferramenta Sysbajude, que vai bloquear ali os valores em conta deste executado. Depois, segunda opção, títulos e valores mobiliários. Então, nós temos aqui títulos da dívida pública, ações, debêntures e outros valores mobiliários que podem ser alienados rapidamente. Então, vejam que segue uma lógica, né, do que é mais rápido, que dispensa avaliação, né? Por exemplo, um imóvel que precisa de uma avaliação, demora, né? É moroso ali. Depois, veículos, né? Então, automóveis, motocicletas, outros veículos registrados que possuem mercado ativo e avaliáveis com relativa facilidade. Então, nós temos aqui as ferramentas, por exemplo, a ferramenta Renajude, né? Que nós vamos ali bloquear, podemos bloquear veículos. A pessoa às vezes tem um carro que pode ser ali suficiente para a satisfação da dívida, mas não é a primeira opção. Então, nós colocamos aqui como a terceira escolha, para ficar mais fácil. E como última alternativa, nós temos os bens imóveis, que eles são penhorados quando todos os anteriores não existem ou são insuficientes, requerem avaliação e registro no cartório de registro de imóveis. Então, aqui existe uma burocracia maior, e, portanto, eles são a última opção mesmo ali de penhora, né, nessa ordem de preferência. Coloquei aqui para nós os dispositivos 835. Aqui tem apenas 835, que vai falar dessa ordem de preferência. Então, a penhora, vamos ler juntos, né? Para a gente fica mais fácil para a gente visualizar. A penhora observará preferencialmente a seguinte ordem. Então, aqui primeiro, dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, aquilo que nós conversamos. Dois, títulos da dívida pública da União, dos estados, do Distrito Federal, com cotação em mercado. Então, assim,
A pessoa, às vezes, tem uma ação, ali uma ação, ela tem é, ela compra, né, ações, enfim, no mercado, títulos e valores mobiliários com cotação em mercado, veículos de via terrestre. Então, vejam só a ordem aqui. Superadas as penhoras ali em dinheiro, vamos para os veículos. Veículos de via terrestre, que é bem específico, de via terrestre, antes dos demais veículos, né? Então, vejam só. Bens imóveis, bens móveis em geral. Então, os bens imóveis, eles vêm antes da penhora dos bens e dos bens móveis em geral. Então, por exemplo, precisamos observar também quais são aqueles bens impenhoráveis, né? Bens de família. Temos aqui semoventes, né? Por exemplo, gado, né? Enfim, navios e aeronaves, ações e cotas de sociedades simples e empresárias. Podemos pedir a penhora de cotas sociais, né? Penhora de ações ali. Depois, percentual do faturamento da empresa devedora. Então, por exemplo, se a executada ali é uma empresa, nós podemos pedir a penhora do faturamento dessa empresa. Então, isso é muito comum também. Pedras e metais preciosos. Isso geralmente, é, se a parte ali, o exequente, ele chega a ele essa informação de que o executado possui, por exemplo, pedras, metais preciosos, ele pode pedir uma diligência, né, de oficial de justiça para averiguar essa informação e posteriormente pedir a penhora. Direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e alienação fiduciária em garantia. Outros direitos aqui ele deixa em aberto, né? E aqui o parágrafo primeiro vai dizer o seguinte: é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Então, aqui, mais uma vez, ele vai deixar claro que é prioritária a penhora em dinheiro. Isso que nós viemos falando aqui exaustivamente, né? Que prioritariamente é o dinheiro que prevalece. Parágrafo 2º. Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante na inicial, acrescido de 30%. E parágrafo 3º. Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia. E se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. Certo? Então, aqui são as situações que podem existir. Então, aqui, o que que nós vamos aqui ver? Os procedimentos da penhora. Então, como é que é feita, né, essa penhora propriamente dita? Então, primeiro de tudo, o local da penhora. Ela é normalmente realizada onde estiver aquele bem. Então, se o bem estiver na mesma comarca daquele juízo, o oficial de justiça procede diretamente. Então, podem ter duas situações. Se o bem estiver na mesma comarca, ok, diligência de oficial de justiça. E se estiver fora da comarca? Neste caso, o juiz deverá expedir uma carta precatória. E aí, esta carta precatória nomeará o seu próprio oficial de justiça. Aliás, este juízo nomeará o seu próprio oficial de justiça para realizar o ato. Então, isso é muito comum. Muitas vezes, por exemplo, temos esse caso do imóvel, em que o imóvel não está naquela comarca. Então, é necessário que seja solicitada ali a expedição de uma carta precatória para o respectivo juízo, a fim de que seja realizada essa penhora naquele local. Então, quanto à avaliação do bem,
O oficial de justiça realiza a avaliação quando o bem tiver preço de mercado. E em casos em que houver complexidade técnica, seja algo muito específico, por exemplo, imóveis que precisam ali de uma avaliação, saber mesmo qual é o valor, né, daquele imóvel, ou, por exemplo, bens que se tratam ali de obras de arte, máquinas industriais, equipamentos específicos, né? O juiz deverá nomear um perito, e este perito vai elaborar um laudo de avaliação. Então, é muito comum que, após a penhora de desses bens, né, dessas hipóteses aqui, o juiz nomeará um perito. E aí, esse perito fará a avaliação daquele bem, a fim de se chegar num valor pecuniário ali, um valor em dinheiro. É, Agora aqui, um outro ponto importante, né? As medidas coercitivas. Isso aqui era inédito para mim, né? Também eu não sabia quando eu estava estudando, enfim, quando eu vi no estágio. Pode acontecer também de, de ser necessário haver uma medida coercitiva, né, para que aquele oficial de justiça entre naquele local, né, ou que realize a penhora, porque normalmente pode acontecer de haver ali um impedimento, né, da sua entrada ser impedida, né, claro. Imaginem só, você está devendo e muitas pessoas ali podem impedir a entrada desse oficial de justiça. Então, podemos pedir ali também um reforço policial, se necessário. Isso tudo desde que autorizado pelo juiz. E está previsto no artigo 837. Vamos ver aqui. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios uniformes do Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de imóveis e imóveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Então, aqui, ó, vai falar dos procedimentos mesmo dessa penhora, né? Então, este artigo está falando que as penhoras podem ser realizadas por meio eletrônico. Posteriormente, temos o 838, vai dizer o seguinte: a penhora será realizada mediante auto ou termo que conterá a indicação do dia, do mês, do ano e do lugar em que foi feita, os nomes do exequente, do executado, a descrição dos bens penhorados com suas características, a nomeação do depositário dos bens. 839 diz o seguinte: considerar-se-á feita a penhora mediante apreensão e depósito dos bens, lavrando-se um só auto e se as diligências forem concluídas no mesmo dia. Deixa eu ver se eu acho aqui mais algum artigo. Aqui é muito importante também olha só o que diz o 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à cota parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução, recairá. Ah, não, li errado. É o 842. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, deverá ser intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta dos bens. Então, houve a penhora aqui do imóvel, é necessário intimar também o cônjuge, né? Cônjuge ali, ou companheiro. Depois vamos falar também do preço vil, né? Aqui também no próximo slide, eu acredito que já tem. Forma de penhora. Então, só para finalizar aqui essa medida coercitiva. Se necessário e autorizado pelo juízo, poderá ser deferida ali a utilização de medidas coercitivas para o arrombamento, né, para a entrada forçada desse oficial de justiça, para realizar a penhora.
Então, quanto às formas de penhora, ela é feita por mandado do juiz expedido a requerimento do exequente, e a qual descreve o bem a ser penhorado e indica sua localização. Então, aqui nós será expedido ali um mandado de penhora e que deverá ser cumprido ali pelo oficial de justiça, ok? Como eu estava dizendo, né, a gente falou desde o início sobre essa diferenciação, né, da penhora, que é a garantia da efetividade da prestação jurisdicional, os bens que são bloqueados ali e que posteriormente, com a expropriação, passarão ali a ser da propriedade do credor, exatamente. Então, a expropriação é a fase subsequente à penhora. Vamos marcar isso aqui. Expropriação é a fase subsequente à penhora. Então, neste caso, o bem ele é retirado do patrimônio do devedor e é convertido em dinheiro para a satisfação do crédito do exequente. E existem duas principais modalidades de expropriação, certo? Que nós já falamos, mas aqui de forma específica. Então, a primeira, a adjudicação, em que o credor exequente fica com o bem penhorado em substituição ao crédito. Não há aqui conversão em dinheiro. Ó, não havendo conversão em dinheiro. Diferentemente da alienação, em que aquele bem ele é vendido e há aqui conversão em dinheiro para pagamento do credor. Falando da adjudicação, né? Então, ela ocorre quando houver uma execução por quantia certa contra devedor solvente, preferência do exequente sobre outros credores e quando não há arrematante no leilão. E a documentação é ali necessário o auto de adjudicação, mais a carta de adjudicação e é o título que transfere a propriedade, certo? Então, por exemplo, no nosso caso, aquele credor decide ficar com o imóvel como satisfação do crédito. Depois, quanto à alienação, nós temos submodalidades, temos duas, que é a alienação por iniciativa particular. Então, é uma venda direta a um terceiro com autorização judicial. Então, por exemplo, aqui, esse devedor, ele vai vender de forma particular ali e será transformado em dinheiro, será convertido em dinheiro. Depois, o leilão judicial, que é o que nós ouvimos muito falar, né? É essa venda pública com a presença de um leiloeiro oficial, tá? Então, aqui, quanto às regras do leilão. Primeiro será o lance mínimo, que é o valor da avaliação. Então, e o segundo leilão é um valor menor, tá? Então, a base ali, o pressuposto, vai ser o valor da avaliação, a partir daquele laudo do perito que nós comentamos. Aqui, deixa eu só ver aqui, temos mais 3 slides. Preço vil e parcelamento. Isso aqui também era um outro conceito que eu queria mencionar com vocês, né? O preço vil. Então, o que seria isso? É esse preço inferior a 50% do valor da avaliação do bem. Então, se o imóvel, por exemplo, ele foi ali avaliado em 500 mil reais, o preço vil seria 250 mil, né? E aí, o que acontece neste caso em que, é, em que há esse preço vil? O juiz não homologa o lance ou a proposta que ofertar preço vil, protegendo o devedor contra a alienação onerosa demais. Então, vejam só, até assim existe uma proteção ao patrimônio, né, do devedor ali. Então, o arrematante deve elevar o lance para pelo menos 50% do valor avaliado. Então, aqui nós já temos os limites. Qual o limite desse leilão? Acima de 50%, né, minimamente ali 50%
do valor da avaliação, que é o mínimo para os lances, né? Então, eu coloquei aqui o dispositivo 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil. E parágrafo único diz: considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e não tendo sido fixado o preço mínimo, considerar-se vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação. Então, aqui é um exemplo de uma proteção ao patrimônio, né? E depois, o parcelamento da venda. Isso também é previsto lá no CPC, no artigo 895. Vamos ver. Aqui. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar por escrito, inciso 1, até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação. É o que eu resumi ali, né? Inciso 2, até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil. Então, é possível haver o parcelamento da venda. Então, a entrada mínima será de 25% do valor do bem, que é o que diz aqui no parágrafo 1º, vejam só. A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de imóveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. Então, vejam só, é possível parcelamento com uma entrada mínima de 25% do valor do bem. E o parcelamento pode chegar até em 30 prestações, a depender da avaliação do juiz pela viabilidade. E aí, quais são as consequências da inadimplência, né? Multa de 10% sobre o valor total, vencimento antecipado de todas as parcelas e a execução forçada da obrigação. Então, esse título, né, essa decisão ali em que o juiz vai deferir o parcelamento, vai se tornar ali um título, né? Que pode ser executado. Então, pode acontecer aqui a execução forçada da obrigação. E o vencimento antecipado de todas as parcelas, além da multa de 10%, tá? Aqui um ponto de atenção. O parcelamento, ele é uma faculdade do juiz, não um direito do devedor. Então, o devedor, ele não pode alegar assim, eu tenho direito de parcelamento. Não, ele é uma faculdade do juízo. O magistrado vai analisar a gravidade dessa obrigação e a possibilidade concreta do pagamento. Então, é uma faculdade do juiz e não um direito do devedor. Guardem isso. Aqui eu coloquei de forma específica a arrematação, que é a especificação deste ato que finaliza a venda do bem no leilão. Então, o que seria aqui a arrematação? É o ato que finaliza a venda do bem no leilão, transferindo a propriedade deste bem penhorado ao arrematante. É o momento decisivo da execução, quando se concretiza a conversão do patrimônio do devedor em dinheiro. Então, vejam só, passa por todo esse processo até chegar na conversão em dinheiro para a satisfação efetiva do crédito junto ao credor. Então, primeiro de tudo, ao lance no leilão, né? Então, os interessados vão ali ofertar os seus lances, sendo vencedor aquele que der o maior lance ou o primeiro que atingir o preço mínimo. Ressalvadas aquelas hipóteses, não se esqueçam que não pode haver a venda ali pelo preço vil e pode também haver o parcelamento. Não se esqueçam disso. Depois, homologação judicial. O juiz vai homologar aquele lance,
verificando que se são atendidos os requisitos legais. Então, aquilo que a gente falou, né? Não ser preço vil e cumprir as modalidades. Depois, pagamento. O arrematante ele vai efetuar o pagamento desse valor, seja à vista, parcelado, se autorizado. Lembrem-se que o parcelamento é uma faculdade do juiz e não um direito do devedor. 4. Auto e carta de arrematação. Então, vai ser expedido ali o auto de arrematação, vai ser registrado ali, né? E da carta de arrematação, é o título propriamente que transfere a propriedade. E quais são os documentos essenciais? Colocamos aqui, né? O auto de arrematação e a carta de arrematação. E a carta de arrematação é esse título executivo extrajudicial. Isso é importante também, permitindo ao arrematante registrar a propriedade em cartório sem necessidade de uma nova ação. E por fim, eu coloquei aqui um slide para a gente conversar sobre a suspensão e a extinção dessa execução, né? Isso é muito importante porque na prática é muito comum, né? Primeiro de tudo, vamos lembrar os conceitos de suspensão e de extinção, né? Então, aqui, quando nós temos a suspensão de um processo, nós temos tal como uma pausa. Então, nós temos uma ação que está suspensa, ela está pausada, né? Não está extinta, ela está pausada e poderá ser retomada em momento oportuno. Isso independe de qualquer. Estamos aqui falando no sentido lato sensu ali do processo civil. E já a extinção, ela põe fim àquele processo, àquela ação judicial, e não há mais possibilidade de prosseguimento. Então, essa é a principal diferença. Na execução, existem hipóteses de suspensão, como é o caso ali que eu coloquei, do parcelamento do débito. Então, vamos supor que as partes fizeram um acordo e que houve um parcelamento. Essa execução fica suspensa. Até quando? Até o término do pagamento. Então, a parte credora vai ali atualizar o juízo, entre aspas, né? Vai ir atualizando, falando, ele está pagando, faltam tantas parcelas. Então, a execução ali fica suspensa. Temos também aqui o caso de um recurso com efeito suspensivo, né? Então, por exemplo, quando é deferido esse efeito suspensivo, aquela execução fica suspensa, fica paradinha ali. Procedimentos de impugnação. Então, por exemplo, se estamos ali temos aqui talvez um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, podemos pedir a suspensão da execução. Se temos um recurso ali tramitando, um recurso no sentido que envolva aquele processo, né? Talvez seja de outro, mas que envolva esses valores. Enfim, são inúmeras possibilidades em que pode acontecer a suspensão. E a suspensão, neste caso, ela interrompe temporariamente os atos expropriatórios, mas não extingue a execução. Lembrem-se, suspensão é essa pausa, certo? Já a extinção, ela tem as causas específicas, como é o caso principal do adimplemento. Então, qual que é o principal meio de extinção de uma execução? O adimplemento. Se a parte quita ali sua dívida, né, o débito, não há mais o que se falar em execução. E aqui nós estamos diante de uma extinção. Por exemplo, temos também a renúncia do exequente sobre aquele crédito. Então, ele vai dizer, juiz, eu não tenho mais interesse nessa execução. Eu quero a extinção. Então, isso pode acontecer também. Ausência de título executivo válido. Então, pode ser que, por exemplo, a parte junte ali na petição inicial o título executivo extrajudicial, né? E o juiz não reconheça aquele título. Ele vai fazer o quê? Ele vai extinguir aquela execução. Então, não há essa impossibilidade de prosseguimento. Então, a extinção, ela encerra definitivamente a execução, mas só pode ocorrer por sentença.
Vamos ver aqui o artigo 924, só para ficar mais claro para a gente. Então, olha só, aqui vai dizer as possibilidades aqui de extinção da execução, né? Então, extingue-se a execução quando petição inicial for indeferida, quando a obrigação for satisfeita, quando o executado obtiver por qualquer outro meio a extinção total da dívida, quando o exequente renunciar ao crédito, ou também quando ocorrer a prescrição intercorrente, né? Então, quando aquele processo fica ali sem movimentação, no curso ali do processo, pode acontecer também a prescrição intercorrente. Aí o 925 diz o seguinte: a extinção só produz efeito quando declarada por sentença, certo? E no caso da suspensão, nós temos aqui alguns casos previstos também no CPC. Olha, o 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovado o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e honorários, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais acrescidas de correção e juros de 1%. Então, aqui é um caso, uma hipótese ali de suspensão. Fora as demais aqui no 313 e 315. Que aqui, ó, o 313 e 315, ele está falando da suspensão genérica ali de qualquer processo, né, do CPC. Então, por exemplo, suspense o processo pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, convenção das partes, arguição de impedimento, suspeição. Então, são aqueles casos gerais, né, que a gente já estuda lá na parte inicial do CPC, tá? Então, só para a gente encerrar, coloquei aqui algumas perguntas e questões para a gente que a gente consegue responder a partir da revisão de hoje. Então, vamos pegar aqui um caso prático. João deve 50 mil e não paga. Tem um carro avaliado em 40 mil e um imóvel avaliado em 200 mil. Então, vamos ter que recorrer ali, ó. Qual bem será penhorado primeiro? Então, o que que vem primeiro aqui? O carro ou imóvel, né? Então, aqui, por exemplo, a gente pode voltar naquela ordem de preferência. Então, surgiu aquela dúvida. O que que vem primeiro, né? O carro ou o imóvel que esse devedor tem? Então, no caso aqui, primeiro nós veremos aqui, teremos a penhora do veículo. Então, aqui fica bem claro para a gente que primeiro é o veículo e depois o imóvel, certo? Como ocorre a venda do bem? O que acontece se ele vender o carro antes da penhora? Então, aqui são casos que vocês mesmos podem utilizar nos estudos, né? Aqui vê os conceitos de fraude à execução, aquele efeito, né, da penhora de indisponibilidade que nós conversamos. E depois também deixei aqui algumas perguntas para revisão. O que que é o preço vil que a gente conversou? Qual a sua importância? Qual a diferença entre a adjudicação e a arrematação? Nós temos aqui, né, que a adjudicação é você tomar para si o bem, e a arrematação, que envolve ali o leilão, né, a pessoa que arrematou, que deu o lance, comprou ali, entre aspas, né? O devedor pode vender bem penhorado? Não, não pode, né? Ele não, esse bem ele fica indisponível. E quando a execução se extingue? Então, nós falamos aqui logo acima, né? A suspensão e a extinção. Então, são questões que nós podemos voltar nos nossos estudos, nas nossas revisões. Esse material eu já deixei no grupo para vocês. Vou sair aqui. Então, esse material já está no grupo e eu espero que ajude vocês, né? Nas próximas revisões, eu pretendo abordar os temas, os procedimentos especiais, pretendo abordar
penhora no caso, execução de alimentos, eu acho muito importante, né, pelas modalidades ali, que é pela prisão civil, da penhora. Vamos conversar também sobre ação monitória, e outros detalhes que não foi possível inserir aqui nessas últimas duas revisões sobre execução, que é um ponto muito importante e pouco falado, pouco aprofundado também na faculdade, né? A gente vê mais isso na prática do que na teoria mesmo. Então, eu vou tentar trazer algumas coisinhas, alguns exemplos práticos para que facilite nos estudos. E é isso, espero que tenha ajudado vocês. Me coloco à disposição para qualquer dúvida, qualquer necessidade. Muito obrigada e ótima tarde, ótimo fim de semana.